Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre O Chamado do Mal. Meio triste pensar que talvez eu termine 2018 falando dessa estreia nos cinemas, depois de tantos filmes que estrearam no cinema esse ano de 2018, que talvez seja um dos melhores, pelo menos pra mim, que eu consigo me lembrar, sem dúvida nenhuma pro cinema nacional, pelo menos teve tanta representatividade no cinema pro terror nacional. E agora vem esse Chamado do Mal de um diretor que eu não conhecia, o Michael Winnie, que ele tem lá no seu currículo outros filmes de terror, tipo A Sombra, mas eu nunca tinha visto, e depois de ter assistido esse, certamente não vou atrás, porque esse filme é nada além de ordinário, batido, qualquer coisa. No elenco a gente tem o Josh Stewart e a Boana Novakovic. O Josh Stewart ele já não é estranho para quem é fã de terror, ele elencou os dois filmes da franquia O Colecionador de Corpos. E é aquele cara que, tipo, é bem inexpressivo, não sabe, tipo, não quer dizer nada, assim, é aquela cara que meio que quer tentar sensualizar, ao mesmo tempo que parece estar prestes a espirrar, e a Boana que eu nunca tinha visto antes, não que eu me lembre. Esse casal, ele se muda para uma casa, uma baita casa no interior, cortesia da Universidade de Matemática, que ele passa da aula de matemática nessa universidade no interior, e ela grávida. E aí quando eles chegam lá, eles se deparam com um presente da irmã mais nova, da Lisa, né, que é a personagem da Boana, que é uma caixa bem ornamentada assim, que ele não consegue abrir, e já me lembrou aquele filme Possessão, lá do Jeffrey Dean Morgan. E aí meio que fica nisso. Claro que no começo, antes dos créditos iniciais, mostra que nessa casa teve um assassinato, o marido mata a esposa, meio que parece que não, fora de si. E aí ela fica sozinha lá e já tá prestes a ter essa criança, o quartinho ali do bebê e tal. E aí ela consegue abrir essa caixa. E quando ela abre essa caixa, ela liberta uma entidade demoníaca que passa a assombrar essa mulher e quem existe lá e quem reside na casa. Olha, assim, tipo, não tem muito mais o que falar dessa história, não. Além de ter aí um professor de matemática lá, o chefe do departamento de matemática da faculdade, onde o Adam, que é o personagem de Josh Stewart, dá aula, ele é um parapsicólogo que ajuda bastante e dá um peso a mais aí pra essa história que até então, tipo, não tinha nada a oferecer que você já não tenha visto, para citar filmes recentes, tipo A Entidade ou Alma Perdida, que fazem isso muito melhor. O diretor ele não tenta nada de original, não tenta absolutamente nem questão de efeitos especiais, porque quando aparece, isso é uma questão muito importante em filme de Casa Mal-Assombrada, né? Como lida com os efeitos, esse filme já é datado de lançamento, assim. Quando mostra ali um bebezinho com uma cara, quando a Lisa começa a ouvir choro pela casa, é muito ruim. E aí tem, claro, essa ruptura logo no início, no final do primeiro ato, que leva para as consequências que o filme traz daí em diante. E se esse filme não fosse ordinário o suficiente, ele passa a ser realmente complicado quando entra em cena a irmã mais nova da Lisa, que é uma toda mística e cheia de incenso pra lá e pra cá, e ela é realmente muito ruim, essa personagem, muito mal atuada também. Então assim, é um filme que com certeza ninguém vai lembrar, ainda mais nessa batinada de filmes incríveis que a gente teve esse ano, na segunda metade mais ainda, então tá aí. Eu não consigo entender qual que é a das distribuidoras para trazer um filme como esse e não o Suspiria, por exemplo, que é o que falta pra gente ver nos cinemas aqui esse ano, que é um filme que eu acho que tem interesse de todo fã de terror, ou pelo menos é a curiosidade, né, porque é o remake de um clássico do terror, mas não. Tá aí, Malicious, O Chamado do Mal passando no cinema, se você for assistir, tiver curiosidade, tipo fã absurdo de Casa Mal-Assombrada de Possessão Demoníaca, venha conversar comigo sobre. Valeu!